Foi agora. Por favor, continue. Se quiser só falar o nome do autor de novo que tu pegou da leitura complementar, por favor. O Vladimir Passos de Freitas e a Silvana Rayel Blender Colombo também. São esses dois autores. E aí a gente parte também que o Durkheim fala bastante sobre, bom, enfim, justamente o capítulo do qual nós estamos tratando sobre a integridade do direito. E mais um adendo, né, que eu acho importantíssimo desse texto é que ele explica como é que é feita essa interpretação criativa, e ele explica por que ela é construtiva, porque parte de 3 pontos. O primeiro é a pré-interpretativa, onde identificam-se primeiro as regras e os padrões, a segunda, justificam-se os valores e os objetivos, e depois é a pós-interpretativa, que vai ajustar a ideia do intérprete àquilo que a prática requer. O Durkheim, ele estabelece vários exemplos nesse capítulo 6º, e eu acho que sim, já respondendo aqui a Bárbara, que eu não vejo problema algum de nós nos utilizarmos também desses exemplos e aplicá-los à nova sociedade. Eu não sei o que vocês pensam, e gostaria também de ouvir de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ir seguindo, que eu acho que o pessoal vai participando mais tarde, depois da tua apresentação também. Mas se tu se sentir um pouco nervosa, pode falar que a gente interage. Mas pode ficar tranquilo, pessoal, tá todo mundo no mesmo nível. Imagina, gente, vocês estão aqui, ó, eu tô acompanhando, eu tô tentando seguir o passo de vocês, assim, surreal, porque é muito bom. Então, eu já imagino, assim, que minha apresentação vai ser aquela coisa, vai ser, tipo, o João e a Bárbara aqui, mas é a primeira vez, então tem como corrigir. E, bom, então, partindo para a interpretação do direito como integridade, eu também faço aqui algumas anotações, né? E mais uma coisa que também gostaria de um ponto relevante aqui, que eu achei bem importante ressaltar, é que não deve, né, do livro do Império do Direito, mas de levando os direitos a sério, porque uma coisa que ficou bastante na leitura do capítulo, eu ficava assim, então aqui ele não está fazendo uma distinção de critérios morfológicos, porque geralmente quando a gente pega um texto para interpretar, a gente vai analisar questões, mesmo assim, da escrita, então a gente leva muito em consideração, mas o Durkheim, ele deixa claro, escancarado, que não, a ideia é fazermos uma distinção lógico-argumentativa. E aí nós vamos para a questão das diretrizes políticas. Aqui eu vou pedir uma ajuda para vocês. Por quê? Porque não é que seja maçante, e é só mesmo uma questão para tentar compreender a ideia dele quando ele traz o que seriam essas diretrizes políticas. Então, basicamente, deixa eu só entrar aqui só. Bom, então, basicamente, ele diferencia, né, que enquanto que o princípio ele está falando sobre o direito, a diretriz política ela basicamente estabelece esse objetivo, uma meta que deve ser alcançada, e como um aspecto econômico, social, político, e aí a gente traça alguns pontos da comunidade. Na comunidade, no 6º capítulo, ele reconhece que são 4 tipos, né? A primeira questão seria reconhecer que as relações elas são especiais. E aqui ele tece bastante algumas considerações
sobre quais são essas especificidades de relações que se tem. Depois ele fala sobre as responsabilidades dos indivíduos. Aliás, o livro não fala das responsabilidades dos indivíduos, eles falam que essas responsabilidades, elas são individuais. E para partir para o terceiro capítulo, que vai falar um pouquinho isso, aliás, terceira parte, né? Fala que parte de generalidade, justamente para especificar bem essas responsabilidades, e depois ele diz que os interesses são todos em comum, no sentido de que são todos iguais. E, gente, eu vou pedir uma ajuda real, podem interferir, porque eu acho que eu estou muito nervosa. Pode continuar que a gente te aguarda pra gente Não, é sério, pode falar agora, porque eu acho que se a gente conversar melhor, é mais fácil de desenvolver. Tá, então tá. João, tu quer começar? Eu também posso falar, sim. Pode ser. Desliga a tua câmera, porque eu vou me irritar com ela. Tá melhor, né? Melhor. Eu tava mantendo só ligado por enquanto, para não parecer que tinha ninguém prestando atenção. Sim. Mas ia falar justamente isso. Mas, tá, eu fiz muito menos anotações que eu deveria, apesar de ter lido esse capítulo 2 vezes na semana. Mas, o que eu acho que a gente pode partir, assim, de novo, só colocações mais, sei lá, metodológicas do que qualquer coisa nesse momento. Mas o que eu acho que ajuda a entender um pouco esse capítulo do Working é o modo de que ele não está, vamos dizer, o argumento dele e, vamos dizer, as inferências que ele faz a partir das premissas que ele vai construindo, eu acho que é menos, vamos dizer, se a gente olhar como uma sequência de deduções, de coisas que se servem logicamente de outras, e ele está falando, assim, afirmações em termos de necessidade de contingência, assim, de algo que segue necessariamente de outro, eu acho que a gente tem problema com esse capítulo, com essa argumentação. E isso, vamos dizer, porque eu tive alguma mensagem aqui. Não é do Google Meet, desculpa, perdão. Mas o que eu acho que ajuda é, em outro sentido, a gente olhar para essa argumentação do Working como uma interpretação construtiva, que é, ao final de contas, o que ele está fazendo. Uma interpretação construtiva do direito e uma interpretação construtiva não só das nossas práticas jurídicas e das nossas práticas políticas, mas também da própria ideia de associações, obrigações associativas que vai tratar. Todas essas três coisas para o Working são conceitos interpretativos. Eu falo isso principalmente porque uma interpretação construtiva, e isso do Working vai deixar bem claro nesse capítulo, eu achei, ela tem a peculiaridade de que ela não vai ser uma interpretação perfeita da nossa prática. Ela não vai se adequar perfeitamente à nossa prática, ou então, em outro sentido, não vai justificá-la 100%. E em muitos casos, em certos casos, ela não vai conseguir justificar de forma alguma, inclusive, né? Isso eu acho importante porque, e o do Working vai falar isso lá para o final do capítulo, se não me engano. Eu vou até procurar caçar a página. Mas a gente, e de novo, usando de novo a expressão que o Emanuel gosta de usar, tanto o direito como a integridade, quanto a própria ideia de interpretação construtiva, ela é muito mais uma obrigação de meio, uma obrigação interpretativa do intérprete, para ser um pouco redundante, do que, não sei, uma espécie de dedução, uma dedução natural, ou alguma coisa assim. Então, eu falo isso porque, vamos dizer, eu acho que o Working mesmo aceitaria que existem outras concepções, por exemplo, da nossa prática jurídica, de como a dimensão da integridade está presente nas nossas práticas políticas, ou da própria ideia de obrigações associativas, que seriam concorrentes com a dele e talvez até melhor, por exemplo. Eu acho que esse é um bom jeito de a gente entender, assim, o que o Dworkin está fazendo nesse capítulo. Mas, enfim, eu acho que basicamente isso que eu tinha sobre a chave de leitura. Mas acho que a gente pode partir para do texto Jonas, por favor. dos assuntos.
Pode falar também. Vamos. Bom dia, gente, tudo bom? Me ouvem bem? Sim. Bom, eu acho que é isso, né? A gente, é assim, eu também sou novato nessas questões, assim, agradeço demais ao grupo, assim, por dar essa oportunidade e a chamada de atenção de Bárbara foi fundamental e, assim, na verdade, eu vejo que aqui é uma confraria, vamos dizer assim, generosa. Então, assim, de alguma forma, me sinto à vontade também para poder também falar. Mas, pois bem, assim, eu tive uma certa dificuldade nessa parte de compreender, assim, talvez dessa questão das obrigações da comunidade, talvez por quem tentar fazer essa questão, explicar essa sua tese em uma comunidade específica. Mas, pois bem, ele diz que essas obrigações associativas que ele diz, ou comunitárias, né? A princípio, ele diz que a prática social é que define os grupos e obrigações, não por um decreto ou ritual, mas não através de uma extensão também explícita de convenções, mas de maneira complexa, né? Então, assim, essa prática social dos grupos, essas obrigações não surgem nem por decreto, nem por ritual, nem por convenções explícitas. Aí ele diz que é uma maneira complexa, introduzida, aí, como o João falou, para uma atitude interpretativa. Então, por isso que ele diz que precisa das ideias de integridade e interpretação. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que aí ele vai pontuar algumas condições, vamos dizer assim, né? E aí confesso para vocês que essas condições me deixaram assim muito vagas, né? Porque aí ele diz assim que não obstante, em termos gerais, os membros de um grupo devem adotar certas atitudes com relação às suas responsabilidades mútuas, caso se pretenda que tais responsabilidades sejam vistas como verdadeiras obrigações fraternais. Aí ele dá as condições, né? Primeiro, considerar as obrigações do grupo como especiais. Segundo, que essas responsabilidades são pessoais, que vão diretamente de um membro a outro. Terceiro, que os membros podem ver essas responsabilidades como decorrência de uma responsabilidade mais geral, né? Devem tratar as obrigações específicas que surgem apenas em circunstâncias especiais. E quarto, que os membros devem pressupor que as práticas do grupo mostram não apenas interesse, mas um igual interesse por todos os membros. Então, nesse sentido, as associações fraternais são conceitualmente igualitárias. Pois bem, essas quatro condições que ele propõe aqui, me confesso para vocês que ficou muito vaga para mim, apesar de ele tentar delinear um pouco depois essas questões. Eu não sei se para vocês isso ficou vago, e se isso tem que ver com a questão da própria comunidade específica que ele tanto defende essa interpretação dele, entende? Eu, particularmente, eu até falei antes com a Sabrina e o João, eu, lendo esse capítulo, eu acho muito convincente esses quatro requisitos que ele coloca, porque ele diz assim, né? O que ele está fazendo com esses quatro requisitos é diferenciar uma comunidade política de uma mera comunidade, digamos assim, né? Uma comunidade mesmo que faz sentido da palavra comunidade de uma mera comunidade. Então, ele até menciona que uma sociedade de castas não consegue fazer sentido da ideia de comunidade que ele está dizendo, porque as pessoas elas não têm esses quatro requisitos, né, que uma comunidade que faz sentido da palavra comunidade tem. Então, na verdade, uma coisa que dificulta talvez a leitura desse capítulo é tentar fazer sentido do que ele quer com o argumento, que eu acho que a gente volta para o começo. Né? Antes de entrar nessa argumentação, novamente o Dworkin fala para a gente ele explica lá que ele está querendo demonstrar, né? A gente já falou isso tipo, 1 milhão de vezes, ele está querendo demonstrar como o direito, como a integridade explica melhor o direito. Só que como ele diz que o direito
ele faz parte de uma coisa maior, que é a comunidade política, e que a política faz parte de uma coisa maior, que é a moralidade, né? Como se a moralidade englobasse essas outras coisas. Então, tudo tem que linkar. E para explicar o direito como integridade, ele precisaria, então, desse plano de fundo, explicar que tem algo ainda por trás do direito como integridade, né, dessa explicação, mas que só é direito como integridade porque as relações de comunidade que a gente tem são fundadas e explicadas pela ideia de integridade. Então, a gente só explica o direito como integridade assim, porque a comunidade política é assim, né, porque a gente tem essas coisas anteriores ao próprio direito. Então, quando o Jonas nos lembrou que o Dworkin fala, lá na página 196 do livro, que a história da prática social define essas obrigações que a gente, nas quais a gente pertence, né, que a gente tem, por que a gente pertence àquela prática, e quais que a gente acaba desenvolvendo com aqueles membros simplesmente, isso que é interessante, né, que ele diz que é simplesmente por pertencer àquela prática. E daí já tem aquele começo daquela ideia de que ele fala, por isso que nós temos ele diz, não vou poder desenvolver essa ideia, na página seguinte ele fala, não vou poder desenvolver essa ideia, só que não é difícil aceitar uma ideia que os filósofos rejeitaram por muito tempo, que é aquela ideia de que a gente não pode ter obrigações com outras pessoas, obrigações especiais com outras pessoas em particular, exceto se a gente aceita essas obrigações. Ele diz, não, na verdade a gente pode sim. A gente não precisa se aprofundar nessa ideia para olhar para a nossa, né, a mera observação da nossa prática consegue nos mostrar que sim, a gente consegue ter obrigações especiais com as pessoas simplesmente porque a gente participa de uma determinada prática. E daí ele até faz essa ressalva de que, por exemplo, práticas sociais como a sociedade de castas não se enquadra nesse conceito. É uma sociedade extremamente hierarquizada, onde apenas alguns membros da sociedade têm obrigação com outros. Então, ela não se encaixa nos requisitos da comunidade que o Dworkin está tentando explicar, que é a comunidade particular dele, e que talvez sirva para a nossa comunidade, né? Daí cada um acaba tendo impressões diferentes sobre isso. Mas eu acho que o que a gente tem que entender é que, de fato, o Dworkin não está tentando explicar todas as comunidades possíveis, ele deixa isso claro, mas sim a comunidade que ele, inclusive, diz desde o começo, que é a comunidade que ele busca, a comunidade na qual ele está inserido, na qual ele busca explicar o conceito de direito dela. Jonas, pode falar. A gente vai conversando. É só para não perder. Não, é porque ele lá mais adiante, né, ele fala dessa complexidade, fala dessa necessidade de explicar essas obrigações associativas na política, porque ele disse que essa obrigação de obedecer, no caso, essa ideia reforça que a corrente de que a obrigação política, no caso, inclusive a obrigação de obedecer o direito é uma obrigação, uma forma de uma obrigação associativa. Entende? E aí, por isso que para mim, depois, quando eu fui retornar essas condições, para entender isso foi um pouquinho complicado, mas como ele bem diz, né? Ele fala que o objetivo é mostrar de que modo a obrigação política pode ser considerada associativa, mas que isso também descamba na questão da obrigação com o direito. E diz também que ela, além da questão essa questão da obrigação associativa, como ele bem mesmo diz, é uma estrutura bastante complexa e que combina, é, combina as questões de prática social com essa questão que o João falou de questões de interpretação crítica. Enfim, mas confesso que, ainda que ele faça essa observação de que ele está falando de uma comunidade genuína e específica, tratando de uma questão específica, ainda assim ficou muito, digamos assim, etéreo para mim, assim, em termos de questão na prática. Eu não sei se não é a mesma objeção que o João fez no começo. O João tá, não sei se está ouvindo, porque tá travada a câmera dele para mim. Mas o João Assim, fez. vou... Eu não sei, João, se é a mesma objeção que tu fez,
naquele sentido de que não é exatamente óbvio que por essas obrigações associativas ocorram, por exemplo, o papel do julgador ou os papéis dos officials, porque elas não necessariamente são explicadas por obrigações associativas, porque elas podem muito bem ser explicadas não exatamente por obrigações contratuais, nas quais, né, a gente aceita, etc., mas não necessariamente também se explicam por obrigações associativas. Eu acho que é parecido com o que tu falou, não sei se é, se tu puder explicar um pouco. Não seria, eu só não, esse é um ponto que me surgiu agora no meio de uma leitura, então eu não sei nem direito o que pensar disso, mas eu acho que, eu não sei, é como se tivesse alguma coisa não explicada, eu acho, nessa ideia de tentar fundamentar a noção de obrigações de papel como obrigação de um oficial, de um juiz, na ideia de obrigações associativas. Eu não tenho nenhum grande problema com a ideia de obrigações associativas aqui. Eu acho que o Dworkin consegue fundamentar bem aqui a ideia. Embora eu não acho que também não seja tão... A ideia de obrigação associativa não seja tão incontroversa também, eu acho. Pelo que eu dei uma olhada na literatura, assim, também não é. Mas a questão é, eu não... à primeira vista, para mim, por exemplo, a ideia de obrigações de um juiz é o tipo de coisa que dá para ser fundamentada numa ideia como uma espécie de uma obrigação quase que contratual, uma obrigação ao qual ele consentiu ao ascender ao cargo de juiz, por exemplo. Ao passo que, realmente, não é o tipo de coisa que se encaixa em obrigações associativas de comunidades fraternais, que são obrigações que a gente não exatamente assume tanto quanto a gente atrai, né? E nesse ponto eu acho que o Dworkin tem razão. Mas eu acho que é esse o ponto que não é muito claro na argumentação dele. Mas eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer, da qual a gente se beneficiaria um pouco, talvez, é ir realmente pedaço por pedaço dessa argumentação dele e relembrar o que ele quer fazer no início dessa segunda parte do capítulo. Né? Por que ele está discutindo obrigações associativas? Por que ele vai... Enfim, tudo isso. Eu vou deixar o Felipe falar aqui e aí depois eu falo de novo. Tá no mudo ainda, Felipe. Não sei por que, mas a gente não consegue te ouvir. Felipe, talvez... Não, tá Pois muito, é, a talvez gente você tá, tenha que sair tipo, e dá entrar. para ver que não tá no mudo no Meet, mas a gente não consegue te ouvir. Te aguarda um pouquinho. Agora sim. Tá pior ainda. Não, eu acho... queria compartilhar também a dificuldade, né, todo o projeto do Dworkin é muito complexo, né? Ele toma para ele talvez uma dificuldade argumentativa que não precisaria, né? Aqui a gente está falando, claro, do recorte, tem toda essa questão do que ele está usando como base para a teoria dele. Mas esse também, ao mesmo tempo que traria mais dificuldade para ele, né, elaborar a teoria, traz mais dificuldade para a gente também entender o que está pressuposto, o que está colocado ali. E eu acho que é bom a gente fazer esse recorte como o João sugeriu. É que eu só lembrei aqui, não me ajudou completamente, claro, mas me deu uma luz, sim, até o Emanuel comentou no último encontro, e o Dworkin fala na abertura do capítulo também, e no prefácio do livro, né, isso está colocado lá, como talvez ler a integridade como coerência, né, nas suas diversas dimensões, assim, ajude talvez a entender o significado de cada questão que ele está colocando ali, né, quando ele sugere essa questão sobre a obrigação associativa ou contratual, quando a gente, pelo menos eu tentei usar esse filtro da coerência para entender que papel a integridade
estaria cumprindo em cada conceito que ele vai apresentando ali. Mas essa sugestão. Pode falar, Gil. Oi, deu uma travada aqui, mas estão conseguindo me ouvir bem, né? Ah, tá, é só a câmera de vocês que também é ruim. Não, eu acho interessante a gente só recapitular, então, de por que ele foi para toda essa discussão na obra dele, né? De que o que ele está querendo demonstrar até aqui bom, antes a gente estava falando de toda a dimensão da adequação, e o ponto que a gente chegou é que a ideia de que, vamos dizer, a integridade é um outro valor independente, ou melhor, um ideal independente do lado da justiça e da imparcialidade, ou fairness, ela se adequa às nossas práticas políticas. Né? Mas ela só se adequa às nossas práticas políticas se a gente está tratando aqui da comunidade como um todo como uma espécie de agente moral personificado. Foi nesse ponto que a gente parou. Né? O que ele vai querer fazer aqui é, primeiro, demonstrar por que esse é o caso. Por que essa interpretação deveria ser favorecida. Né? E aqui ele vai tentar fazer isso, e ele é bem claro sobre esse ponto de que quando ele fala de uma comunidade como um todo, como um agente moral personificado, ele não está aqui entrando em uma discussão sobre a natureza metafísica, né, de uma comunidade. Ele está buscando razões morais pelas quais essas nossas práticas políticas e intelectuais de tratar a comunidade como um agente moral personificado deveriam ser protegidas. É mais esse tipo de prática intelectual política deve ser protegida. Então, o que ele vai buscar aqui contra vamos dizer, o oponente intelectual dele, que é o pragmatista, é um tipo de razão pela qual a gente deveria crer que a comunidade tem essa obrigação de integridade, né? Essa obrigação de fundamentar os seus esquemas de imparcialidade e justiça em um conjunto coerente e íntegro de princípios, né, que fundamentam as suas decisões políticas como um todo. Né? Embora nem sempre seja possível abarcar tudo nessa interpretação. Vão ter certas coisas que não cabem dentro dessa interpretação, mas essas coisas devem ser, essas partes inconsistentes devem ser vistas como defeitos à luz da integridade. É bom lembrar. Defeitos à luz da integridade, mas não necessariamente dos outros valores. Enfim, por que eu falei aqui dos pragmatistas? Porque pro pragmatista não faz sentido falar de obrigações de integridade, obrigações políticas de integridade da comunidade. Né? Só faz sentido a gente falar que alguém viola uma obrigação de integridade quando a gente está falando de obrigações morais individuais de um oficial. Ou seja, se ele age de alguma maneira que é inconsistente com o seu próprio conjunto de princípios, com o conjunto de princípios que ele acha que deveriam ser o conjunto de princípios daquela comunidade, basicamente. Então, é por isso que ele vai querer combater o pragmatista e falar, não, e apostar nessa ideia de uma comunidade personificada. Né? Enfim, eu sei que eu me repeti aqui, mas eu acho que esse é um ponto mais ou menos importante. E é por isso que ele vai acabar no ponto da legitimidade. Isso porque... Isso até pode parecer um certo salto argumentativo do Dworkin em certos pontos, talvez. Mas a ideia aqui... Peraí, deixa eu só... Peraí, eu perdi só uma anotação, só para não passar por cima de nada. Tá. Aqui a gente está falando, então, de razões morais pelas quais a ideia de uma obrigação moral de integridade da comunidade deveria ser protegida. E aí ele vai elencar, se não me engano, são 2 os principais argumentos que ele levanta. O primeiro deles é que o primeiro argumento em favor da integridade legislativa da comunidade como um todo é que uma comunidade que aceita esse ideal, ela forma uma espécie do que ele chama de uma
uma forma especial de comunidade, uma comunidade de princípio, a gente pode dizer, que é... E aí que é o ponto. É uma comunidade que ela é moralmente autoritativa, porque ou seja, ela é legítima, ela tem autoridade moral para assumir o monopólio coercitivo da força e para usar da força, né? E o segundo ponto é que, ao aceitar, e esse eu acho que é um ponto dos mais importantes para a gente entender, é que, ao aceitar esse ideal perdão, tô meio lento. Ideal de integridade legislativa, a gente tem duas vantagens que surgem, o que ele chama de uma vantagem prática e uma vantagem expressiva, se não me engano. A ideia de vantagem prática é que a própria expansão do que a gente considera parte do direito de uma comunidade se torna um processo, de certa forma, mais orgânico. O direito ele pode expandir e contrair de forma mais orgânica, porque as pessoas elas vão desenvolver um senso mais sofisticado de quais são os princípios, de quais são os princípios que fundamentam aquele conjunto de decisões políticas da comunidade e o que esses princípios, agora, num caso particular, requerem. Pode ser que ele requeira uma decisão que contraria decisões passadas, ou que, pelo contrário, que aplique a razão de decidir daquelas decisões passadas, etc. Mas mais importante do que isso é que a ideia de integridade legislativa, ela, de uma certa forma, ela vai fundir o que a gente entende como obrigações políticas ou públicas, nossas obrigações morais públicas, com obrigações da nossa vida privada. Porque quando a gente... E aí que a gente vai entrar na ideia de obrigações associativas. Porque quando a gente se vê comprometido com esse conjunto de princípios, e aqui tem uma ideia muito importante que está em jogo, e eu acabei pulando, mas é a ideia de autogoverno. O Dworkin, ele faz uma espécie de um parênteses, é uma digressão importante, mas ele vai dizer que uma ideia que está muito presente nas nossas práticas políticas e na nossa cultura política é a ideia de autogoverno, ou uma ideia de vontade geral russoniana ou kantiana. A ideia basicamente aqui é que nós nos entendemos como, em alguma medida, como os autores coletivos das decisões políticas tomadas pelos políticos eleitos por nós. Essa é a ideia. O ponto para o Dworkin é que essa ideia ela não pode ser entendida sem a ideia de integridade. Esse é um ponto controverso. Talvez tenha gente que queira rebater o Dworkin aqui, mas vamos deixar isso para depois. Talvez. Porque, para ele, não faz sentido a gente se considerar os autores coletivos de um conjunto inconsistente de leis que estão fundamentadas em princípios inconsistentes em si, não? Ou seja, um esquema, ou para usar a expressão dele, um esquema de justiça e e imparcialidade comprometido internamente, né? Certo, agora voltando para o que eu estava falando. Quando a gente se vê como esses autores coletivos desse conjunto de decisões políticas que são fundamentadas por um esquema íntegro de justiça e imparcialidade, a outra vantagem trazida por interpretar a nossa legislação, e legislação no sentido abrangente, assim, o direito e o conjunto de decisões políticas como um todo, como através da chave da integridade é que a gente vai fundir essas nossas ideias de obrigações políticas e obrigações privadas. Deixa eu até pegar aqui. Isso é na página 189 e 190 do original. É antes logo os dois parágrafos antes da sessão sobre legitimidade, para quem quiser acompanhar. Mas o que ele vai falar é basicamente que
tratar o direito e as nossas práticas políticas dessa forma incentiva os cidadãos a tratar cada um de nós como procurando agir de um modo que é apropriado a essa, vamos dizer, ao fato de cada um de nós sermos membros dessa comunidade, mesmo quando a gente discorda um com o outro sobre o que a integridade requer num dado conjunto de casos. O que isso quer dizer? E aqui eu vou parar porque eu já estou falando muito também. Mas o que está querendo dizer é que aqui a ideia de integridade da comunidade como um todo, ela reforça uma ideia de responsabilidade interpretativa de cada cidadão sobre o que as nossas obrigações são, e dessa forma a gente deixa de pensar nas nossas obrigações políticas como só sendo um conjunto exaustivo das decisões tomadas pelos nossos oficiais, e em vez disso a gente vai ver as nossas obrigações políticas como abrangendo um esquema de princípios que é coerente em si. Esse é o ponto básico da ideia de um modelo de uma comunidade política pautado pela ideia de integridade, né? Se não me engano, aqui é o primeiro ponto que o Dworkin vai trazer uma ideia muito importante para ele, que é a ideia de uma atitude ou de uma interpretação protestante. O Emmanuel até pode falar sobre isso melhor do que eu, isso tenho certeza, depois. Mas a ideia aqui é que interpretar quais são os nossos direitos e obrigações um com os outros, com os nossos concidadãos, deixa de ser uma questão de uma responsabilidade que cada indivíduo tem. Por isso que uma interpretação protestante, né? Cada indivíduo tem uma responsabilidade de interpretar qual é esse nosso esquema de princípios e o que esse conjunto de princípios à luz da integridade requer, simplesmente pelo fato de que nós pertencemos à mesma comunidade comprometida com esse mesmo conjunto de princípios. Afinal de contas, a comunidade como um todo ela é comprometida com um esquema de princípios coerente, né? Senão a gente está rejeitando tudo que a gente falou na reunião passada sobre os checkerboard statutes, né? Mas eu acho que esses são os pontos que pelo menos que eu me lembro, que ele vai dizer que são as razões morais principais pelas quais a gente deveria aceitar a ideia de uma comunidade como sendo um agente moral personificado e como tendo, portanto também uma obrigação de integridade, né? Igual nós individualmente também temos. E aí depois a gente vai partir para uma discussão toda sobre legitimidade, mas eu vou parar um pouco por aqui também. E agora que eu vi que o Emmanuel tinha feito uma pergunta para mim, mas deixa eu ver aqui. Eu vou pensar um pouquinho para não falar besteira e já te respondo, Emmanuel. É contigo, Emanuel. Eu vi que tu sentiu a mesma coisa que eu, né? O João, ele se passa por Dworkiniano várias vezes, até ele tentar refutar o Dworkin lá no TCC dele. Eu não tô brincando. Eu não sei, eu acho que o Jonas também estava na fila, mas vocês podem falar. Eu só tentei enganchar porque o Emanuel não abriu aqui o microfone. Tá falando. Olá, pessoal, bom dia. Posso falar? Tá me ouvindo bem? Tá. Estou num local um pouco diferente hoje, estou próximo da praia, então não vou ligar a câmera aqui para não fazer inveja a alguns de vocês. Saí de um frio horroroso agora para um calor desgraçado, mas faz parte. Sobreviverei. Não, então, só 2 pontos rápidos aqui sobre a noção de integridade como coerência. Assim, só pontuar muito rapidamente, fazer duas pontuações. Primeiro que, de novo, é preciso ter muito cuidado para não confundir a ideia de coerência com coerência no erro. Muitas vezes o Dworkin é utilizado como, eu já falei isso anteriormente, mas reforço porque eu acho que são das mais equivocadas interpretações de Dworkin, que seria utilizar
a teoria da integridade como uma justificativa, por exemplo, para respeitar precedentes que claramente o intérprete entende que está errado. Isso é qualquer coisa menos integridade. A integridade, ela não tem um compromisso, por exemplo, com uma teoria forte de precedentes. A integridade pressupõe, e aí a ideia de interpretação protestante, eu gosto sempre de pensar a interpretação protestante como a origem do protestantismo mesmo. O movimento protestantista, reformista, da ideia do cristianismo, ele surge como oposição a dogmas, né? Então, e aí, se você pensar do ponto de vista do sentido, porque as palavras têm sentido, as palavras têm significados, né? Quer dizer, quando você pensa de uma interpretação protestante, é exatamente a negação, por exemplo, de que a única resposta correta, que a gente vai falar mais à frente, pode ser, por exemplo, uma concepção metafísica que está lá, porque isso seria um dogma, seria algo como semelhante a um dogma. Eu tenho que acreditar que ela está lá nesse sentido. Tudo bem, eu acho que isso aí... Bom, tem um parênteses aí, porque eu acho que alguém já deve ter percebido que tem uma possível contradição aqui com o que eu estou dizendo do encontro passado, né? Porque eu fiz uma associação com o Kelsey. Mas a gente volta depois a esse ponto. Mas eu vou tentar retomar aqui. Então, primeiro, integridade não é coerência no erro. A interpretação protestante pressupõe o dever constante, incessante e permanente do intérprete, e mais ainda, não só nos casos difíceis, mas em tese, em qualquer caso, de ter a capacidade de reavaliar seus entendimentos. Tá? Então, assim, isso é um dever constante, é uma responsabilidade moral. Inclusive, na pesquisa que eu estava desenvolvendo em Surrey, eu comecei a associar isso, vou fazer um pequeno spoiler aqui, porque acho que ainda vai demorar um tempo para eu pensar em publicar isso. Mas, assim, eu estava fazendo uma associação da teoria da integridade com uma virtude filosófica muito explorada em outras áreas, como na filosofia, na psicologia, na psicologia, na pedagogia, na economia, mas muito pouco explorado no direito, que é a virtude de openness, né? Que eu não sei nem muito como é que a gente traduziria para o português, porque se eu falar abertura, não me parece significar a mesma coisa, né? Mas openness é uma virtude intelectual no sentido de você estar aberto a discussões, ao convencimento, né? Uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma virtude intelectual de openness, uma pessoa que está sempre disposta a rever seus pensamentos, a rever seus conceitos, a rever suas ideias. Então, assim, isso é o oposto de dogma. Então, assim, primeiro, segundo, questão de coerência do erro. Acho que eu ia falar alguma outra coisa também sobre integridade, agora eu me esqueci. João, me desculpa, eu me perdi aí nos teus... acho que é o sol daqui, está me fazendo mal. Integridade no erro, acho que a gente conversou alguma outra coisa também. Você falou alguma outra coisa sobre coerência? Ah, sim. Ó, o João caiu agora. Logo ele volta, logo ele volta. Tá, lembrei. Mas eu lembrei também. A própria ideia, Bárbara, de que, e colegas, a própria ideia de que a integridade, a principal preocupação da integridade é a coerência. Eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Até para ser coerente com o meu argumento anterior de que a integridade não é coerência no erro, a integridade não é... Porque, assim, você pode ser coerente, pense na sua esfera moral individual, na sua vida pessoal. Você pode dizer, não, a mãe sempre educou um filho da mesma forma, educou todos os filhos da mesma forma. Ela pode ter sido coerente, consistente e ter errado. E ela pode, por exemplo, quando ela está no terceiro filho, ela perceber que cometeu um erro em relação à educação dos filhos anteriores. Ela teria a obrigação moral de corrigi-lo. É mais ou menos, assim, resguardada as proporções, porque não é a mesma coisa aquele argumento do professor André Coelho, né? Então, assim, quando se fala de coerência, integridade como coerência, mas é coerência no sentido de algo moralmente justificável, uma decisão moralmente justificável. Ou seja, você tem que buscar a coerência, mas não a coerência pela coerência. Mas, por exemplo, um juiz, quando ele está decidindo, ele deve buscar decidir com coerência, mas associada à ideia de que essa decisão tem que ser moralmente justificável, sob pena de eu estar decidindo com coerência no erro, mas não no erro no sentido de uma interpretação equivocada, mas também de uma interpretação moralmente incoerente. Pense numa Suprema Corte brasileira, por exemplo, que durante anos...
estou dando um exemplo hipotético, tá? Não é exatamente assim, mas suponhamos que durante anos uma Suprema Corte entende que, vamos dizer assim, entende que a união entre pessoas do mesmo sexo é errado e não tem respaldo constitucional, porque em determinado momento, na década de 60, na década de 70, na década de 80, esse era um valor que a Constituição expressava também compatível com o valor daquela sociedade. Se a sociedade muda, a interpretação daquele texto constitucional naturalmente também muda. Então, não é questão de coerência pela coerência no sentido dos resultados, mas é uma coerência associada a um entendimento justificado, moralmente justificável. Pense no contexto da democracia americana. É até mais fácil pensar ainda no contexto da democracia americana do Dworkin, porque a gente tem uma Constituição. A Constituição americana, diferente da brasileira, ela é muito curta, ela tem poucos artigos e ela tem valores mais abstratos. Por exemplo, ela fala em igualdade. Só que a ideia de igualdade nos anos 50 é uma, a ideia de igualdade nos anos 70 é outra. A ideia de igualdade nos anos 2000 é outra. E você pode pensar em igualdade de gênero, você pode pensar em igualdade como uma questão racial, né? Então, não é a coerência pela coerência. Estamos sendo coerentes, a gente sempre decidiu dessa forma, vamos continuar decidindo dessa forma. Não. Você tem uma coerência como um valor também associada a uma obrigação moral de sempre buscar encontrar a melhor resposta. Com um cuidado, que eu acho que essa talvez seja a parte mais delicada em Dworkin, e talvez seja a parte mais ambígua, com o cuidado de que também não é possível substituir uma moral coletiva, que a moral coletiva interpretada, por exemplo, nas leis, né, na ideia de lei em sentido amplo, tá? Constituição, legislação, tratados, precedentes, né? O que ele chama de full law. Não substituir isso também por uma concepção individual do juiz. Eu não acho, por exemplo, que Dworkin bancaria um argumento de que é uma função da Suprema Corte iluminar os caminhos da sociedade. Ela é, desde que isso esteja associado também com a interpretação de uma moral coletiva e que tenha respaldo constitucional, mas não por um entendimento individual, particular, do juiz ou dos juízes da corte, né? Mas, de novo, isso também não é uma resposta fácil, isso não é um entendimento fácil, né? A leitura do Dworkin, ela é complexa nesse sentido. Ela parece... Vou fazer uma comparação bem bobinha aqui, tá? Me perdoe, mas eu acho que faz algum sentido. Todo mundo, em algum momento na vida, leu O Pequeno Príncipe. E você pode ter lido O Pequeno Príncipe quando você tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, estava aprendendo a ler. E você pode utilizar O Pequeno Príncipe para fazer uma tese de doutorado em psicologia. Então, o livro é o mesmo, a interpretação ela vai se tornando cada vez mais sofisticada pela leitura que você faz. Então, assim, muitas vezes, a leitura do Dworkin ela tem essa virtude, ao mesmo tempo, um problema, porque o Dworkin não traz respostas absolutas, assim, concretas, no sentido de... Ele dá indícios de atitudes que o intérprete deve ter. Mas ele não diz, olha, a resposta correta é X, a resposta correta é Y, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, né? Então, de certo modo, a teoria do Dworkin dá margem para ela ser utilizada de várias formas diferentes, né? E para chegar a diferentes resultados. Enfim, vamos ouvir aí os outros. Eu Tem acho alguém na que o fila ou Jonas. seria eu agora? Eu acho que o Jonas está na Tá, frente, perdão. não? Pode ser que eu caí e só apareceu aqui na frente, mas eu acho que é. Não, João, minha mão aí está levantada porque deve ter ocorrido alguma coisa, mas eu não lembro Não também. tá levantada, mas é que eu lembro que tu tinha levantado antes e eu pensei que tu queria falar. Desculpa. Não, eu tirei, nada, tá tranquilo. Tá. Pode falar. Então, João. Eu queria só, então, até adicionar. Tem uma passagem muito boa no final desse capítulo, naquela seção que o Dworkin, as notas de fila, ele não conseguiu colocar em outro lugar, ele colocou lá no final. Que ele vai rebater justamente, expandir um pouco a diferença entre a mera consistência ou coerência, eu não lembro como foi traduzido, mas provavelmente consistência, coerência. E a ideia de integridade, na tradução, para quem está lendo por ela, lá na página 264, ele vai dar um exemplo da diferença entre integridade e a coerência, e para rebater justamente, eu acho que essa crítica que o Emmanuel
falou a respeito da coerência no erro, né? Aqui deu que eu perdi minha conexão, vocês continuam me ouvindo, né? A gente está te ouvindo. Provavelmente vai cair. Tu, Tá. não, tu tem que desligar a câmera, Ai, João, meu senão Deus. vai ficar. Perdão, eu acho que a eu câmera esqueci tá totalmente. Tá, eu desliguei aqui. Enfim, a passagem... Estão conseguindo me ouvir bem, só para ressaltar? Tá, agora tá certo, eu acho. Enfim, o trecho aqui... Eu vou ler rapidamente só, porque eu acho que rebate bem esse ponto do direito como integridade ser uma mera ideia de consistência. Que é quando ele fala, que aqui eu vou abrir aspas, né? Os exemplos mais claros provêm da deliberação judicial. Escolhi um que apenas ilustra uma vitória parcial da integridade até o momento. Durante algum tempo, os juízes ingleses declararam que, embora os membros de outras profissões fossem responsáveis por danos causados por sua negligência, os advogados eram imunes a tal responsabilidade. Entendida em sentido estrito, e aqui ele está falando de coerência em sentido estrito, né? Enfim, a coerência teria exigido a continuidade dessa exceção, mas a integridade condena o tratamento especial dispensado aos advogados, a menos que este possa ser justificado em princípio, o que parece improvável. A Câmara dos Lordes atualmente reduziu essa isenção. Ao fazê-lo, preferiu a integridade à coerência estrita. A integridade, porém, não estará satisfeita enquanto a isenção não for totalmente eliminada. Porque aqui a gente está falando da ideia de, enfim, de integridade e de igual consideração e respeito, né, pelas pessoas. Mas, enfim, eu acho que só isso nos dá uma boa dimensão dessa diferença do que o Dworkin está falando por integridade como um esquema de princípios, ou melhor, um esquema de justiça, de imparcialidade e de devido processo legal adjetivo, que ele meio que exclui, acho que, dessa discussão, mas está entre esses valores políticos da nossa sociedade, né? E que é um esquema não comprometido desses princípios, né? Um esquema que não lança mão dessas... Eu não lembro como ficou traduzido, mas dessas checkerboard solutions que ele fala, né? Esse esquema solomônico de representação política, né? Mas eu não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa sobre essa parte antes dele entrar no problema da legitimidade, senão acho que a gente poderia passar para ela. Tem bastante coisa para discutir nessa parte. Acho que tem que só a gente ficar claro para todo mundo o que a gente está discutindo de novo, que é a parte que a gente acabou falando agora há pouquinho, quando tu mencionou um trecho muito bom, que é aquele da página 189, realmente eu estava relendo mais cedo, que ele fala lá embaixo, né, que a integridade coloca em fusão as dimensões morais e políticas das nossas vidas. Então, ela requer do bom cidadão, decidindo como tratar seu vizinho quando eles têm algum interesse conflitante, né, para interpretar o esquema comum de justiça nos quais ambos estão comprometidos. Então, apenas em virtude da cidadania comum entre eles. Né? Então, isso é interessante. Ele fala até em outras partes a questão de um americano sentir isso por um americano, mas não sentir isso por um britânico, por exemplo, ou um britânico sentir isso por um britânico, mas não ter essa mesma relação com alguém de fora. Então, é por isso que esse argumento me pega, eu acho um argumento convincente. Talvez o dia que a gente viver numa sociedade muito mais global e cosmopolita, entre aspas, assim, a gente não tenha mais uma diferença entre esse tipo de ideia de cidadania, né? Cidadania vai ser diferente, mas é importante relembrar que o Dworkin está falando do que é, né? E não do que provavelmente vai ser em algum tempo. João, pode falar. Eu até tenho a impressão, já adiantando um ponto que depois eu posso elaborar no momento oportuno. A minha impressão nesse capítulo é que o Dworkin exagera um pouco a distinção, eu não sei no caso de vocês, a distinção entre as obrigações políticas que nós temos em comunidades justas
e obrigações políticas que surgem meramente do fato de nós pertencermos a uma comunidade. Que não é uma espécie de clickbait, né? Não é meramente em virtude da gente pertencer a uma certa comunidade. Isso é o que a gente está falando de uma mera comunidade, não é o que o Dworkin tem em mente. Ele tem em mente uma comunidade verdadeira, né? Uma comunidade fraternal. E eu acho que, claro, pertencer a uma comunidade é um requisito mínimo para você ter essas obrigações associativas, de você estar dentro de uma verdadeira comunidade. Assim como, enfim, isso aí é a parte mais óbvia, mas tem muito mais em jogo aqui, e eu não sei se a distinção entre isso e obrigações que nós temos frente a comunidades justas, que é a objeção que ele vai procurar, a objeção não, o argumento em favor da legitimidade de comunidades, o argumento da justiça, que ele vai procurar simplesmente deixar de lado, eu não sei se essa rejeição dele é tão bem justificada. Esse é um ponto que eu não sei o que vocês acham. A gente pode tratar do argumento dele, da rejeição, quando a gente for tratando por ordem das objeções dele a esses argumentos. Mas eu tenho essa impressão que, eu não sei, que tem mais... que tem algo estranho nessa argumentação dele falando, primeiro, que o que eu tenho em mente aqui são as obrigações que a gente tem em virtude meramente de nós pertencermos a uma comunidade, e que me parece justamente muito mais um requisito de, vamos dizer, uma limitação prática do fato de que a gente vive uma comunidade com um alcance pequeno, normalmente. Antigamente, ainda mais. Hoje em dia, mas enfim, a ideia de cidadania continua sendo limitada muitas vezes, sei lá, a uma jurisdição específica, a grupos específicos. Mas eu não sei, é algo que eu não tenho nem tanto uma objeção muito bem articulada, um argumento muito bem articulado, só um certo incômodo que me surgiu aí, porque eu não sei se está inteiramente correta essa descrição do Dworkin. Mas, enfim. Eu acho que hoje, assim, só para delimitar um pouco, primeiro que eu já mandei lista de presença, né? Mas eu acho que hoje a gente deveria se limitar só até, deixa eu ver a página que a gente mais ou menos para. Olha, talvez, eu não sei se dá para ir muito para frente, onde ele começa a falar dos modelos de comunidade e tudo mais, e talvez a gente tenha que ficar só nessa parte de tentar entender o que ele realmente está falando nessa parte, o que implica o que ele está falando. Não sei o que vocês acham, se vocês querem ir passando. Eu não sei quanto a gente conseguiu avançar dessa ideia. Acho que a gente conseguiu avançar no porquê que ele chega na ideia de obrigações associativas. Tudo aquilo que o João falou mais cedo, eu acho que faz todo sentido, né? E explica muito bem o fato de que a gente está na parte da justificação e não só de adequação agora. O Emanuel perguntou, né, João, você entende obrigações associativas como obrigações de papel? Tem uma parte que o Dworkin fala sobre isso, né? Ele tenta. Isso que é complicado, porque daí, se a gente vai definir obrigações associativas, eu entendo muito mais como obrigações de vínculo, que não é um vínculo que se explica por um vínculo psicológico, ou não sei como é que a gente. Não é meramente biológico, não é meramente psicológico, porque, para mim, eu até grifei a ideia de que é um vínculo que é contingente na reciprocidade. Talvez ele se defina pela reciprocidade, que não pode também ser vista como uma reciprocidade em todas as ações que a gente tem. Ele até dá o exemplo da amizade, né? A gente não vai vendo, não é mesmo aquela questão de contratos, né? Onde a gente vai tendo, a gente vai indo step by step, né, com alguém, né? Na verdade, uma questão um pouco mais abstrata, né? Ele fala mais uma questão de aceitar um certo tipo de responsabilidade a gente precisa para acompanhar as ideias de integridade e interpretação, para explicar essas ideias. Pode falar, Emanuel, por favor. Não, a minha pergunta, Bárbara, é porque assim, essa resposta não é unânime. Ela não é, assim, muitas pessoas bons pesquisadores vão ter respostas diferentes para isso. Por exemplo, a Hilary Nye, ela defende a ideia de que
a interpretação protestante do Dworkin, assim, não sei se ela fala exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso. A ideia de interpretação protestante seria incompatível com a obrigação de papel. Então, quando ele fala, em síntese, ela vai defender a ideia. O problema é que é o seguinte: isso, sempre quando a gente recorre a um exemplo extremo, o argumento tende a se esvair quando vai para um exemplo mais leve. Por exemplo, ela cita, por exemplo, um juiz em relação a uma atitude nazista. Então, nesse caso, o que eu quero dizer? Em síntese, tentando explicar aqui um pouco para a galera também, talvez não esteja tão familiarizado com o termo, né? Assim, quando se fala obrigação de papel, a ideia é o seguinte, de que você, quando você decide, por exemplo, eu, o João, a Bárbara, a Sabrina, quando estamos decidindo, por exemplo, enquanto pai, enquanto filho, enquanto aluno, professor, nós temos diferentes maneiras de raciocinar para chegar a uma decisão. Então, quem defende a ideia de uma obrigação de papel entende que o juiz, ou o magistrado, por exemplo, quando ele tem um determinado poder, uma determinada prerrogativa que nós não temos. Então, por exemplo, assim, de repente um ministro do Supremo pode entender que uma parede branca, que todo mundo vê que é branca, ele diz que essa parede é azul. E quem não obedecer essa lei vai sofrer uma sanção, concordando ou não concordando com essa decisão. Então, isso tem um papel de força do Estado muito forte. Força do Estado muito forte ficou redundante, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, mas aí a Hilary Nye, por exemplo, ela vai defender a ideia de que não, obrigações associativas e obrigações de papel não são necessariamente a mesma coisa. A obrigação associativa teria a ver com a ideia de uma responsabilidade do magistrado perante a comunidade como um todo. E comunidade aqui, você pode interpretar, talvez, a sociedade, por exemplo, um juiz, ele tem um compromisso com a comunidade no sentido de, com todos os cidadãos, com todos, enfim, por exemplo, quando um juiz brasileiro está decidindo, ele tem que levar em consideração a moralidade coletiva, quer dizer, e aí ela não consegue fazer essa distinção. O juiz, quando ele está decidindo, ele tem que decidir se aquela lei é justa ou injusta, em alguns casos, inclusive, ignorar a legislação. Aí eu tenho muito receio desse tipo de interpretação. Primeiro, porque você tem que levar em consideração que existe uma diferença do sistema da common law para o sistema da civil law. No sistema da common law, em alguns casos, você não vai ter uma constituição extensa, você não vai ter um código penal, um código civil. Os casos vão variar. De repente, você tem determinados contextos em que, pense no contexto americano, por exemplo, que o juiz de um estado ele interpreta diferente do juiz de um outro estado, porque as leis podem variar de um estado para outro e tudo mais. Então, a obrigação de papel, basicamente, me lembra a ideia do que os common lawyers clássicos diziam, que o raciocínio do direito é como uma razão artificial. Mas razão artificial não no sentido de fake, de falso, mas no sentido de que é algo, você tem uma forma diferente de pensar. Quer dizer, um juiz, quando ele está vestindo uma toga, um magistrado, quando está vestindo uma toga, ele tem uma obrigação de papel que torna, de papel no sentido de função, que torna aquele tipo de raciocínio diferente do raciocínio que ele está fazendo, por exemplo, na moralidade privada. Em alguns casos, ele pode até discordar da Constituição. Você pode, por exemplo, ficou na moda recentemente se falar, por exemplo, aqui de um juiz terrivelmente evangélico. Não tem nenhum problema. Você tem um juiz mais conservador, um juiz mais liberal, isso é comum, isso é normal. Um governo conservador vai indicar um juiz mais conservador, um governo mais progressista vai indicar um... É razoavelmente normal isso. O problema é que é preciso entender que quando ele está exercendo uma determinada função, ele tem uma obrigação específica daquela função. E, de novo, esse não é um entendimento unânime. Tem muita gente boa que defende uma perspectiva diferente. Eu não acho que o Dworkin é tão claro para fazer essa distinção. Eu acho que ele não faz essa distinção muito claro. Você pode ter bons argumentos para falar que o Dworkin defende uma teoria de papéis, de role obligation, e você pode ter alguns argumentos para dizer que não, e argumentos são legítimos.
quando eu penso na integridade, na teoria da integridade, principalmente no contexto brasileiro, se você ignora também a teoria da integridade associada a uma obrigação de papel, para mim, a teoria da integridade, ela desmorona. Ela desmorona, porque senão, como é que o juiz vai interpretar o direito com integridade se ele não entender que a sua função demanda um tipo de pensar, uma forma de formar um raciocínio de maneira diferente, que é diferente do papel que você tem quando você está indo para a sua igreja, quando você está indo, enfim, quando você está conversando com seu filho, o seu papel como professor, em alguns casos, você vai ter que ter uma responsabilidade diferente. Enfim, é só essa pontuação que eu fiz, essa distinção entre obrigação associativa e obrigação de papel. Não são necessariamente a mesma coisa. Mas eu entendo que é difícil pensar em integridade sem uma obrigação de papel. Uma obrigação, uma role obligation, né? O papel no sentido de função, né? De função que você exerce no Estado. Pode falar, João. E, Jonas, eu vou no banheiro rapidinho, gente. Pode continuar. Tá bem. Estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim. Ah, tá. Eu vou repetir essa pergunta várias vezes durante hoje, porque a internet está muito ruim aqui. Eu tô usando uma conexão limitada de 1 mega por segundo, então, paciência. Mas, pois é, Manuel, eu tenho uma certa dificuldade com essas discussões, até porque eu sou novo em todas essas discussões sobre a diferença entre essas obrigações de papel e as obrigações associativas. Mas eu tenho uma impressão que, justamente, que o woodworking não é tão claro nessa distinção entre as duas coisas, mas que seriam coisas diferentes. Era isso até que eu estava discutindo com a Bárbara e com a Sabrina, logo no início, antes mesmo de começar a reunião, que eu acho que em certos momentos eu acho que a gente, primeiro, eu não sei até que ponto um seria um subtipo da outra, mas eu acho que a gente poderia separar as duas, no mínimo no sentido de que a gente pode ter a noção de obrigações de papel sem a ideia de obrigações associativas. A gente pode ter a ideia de obrigações de papel através sei lá, de um argumento, quase que um argumento contratual de que eu tenho essas obrigações de raciocinar moralmente de um jeito de que certas razões se aplicam a mim, que, em razão do meu cargo, que não se aplicam a outras pessoas, sem a ideia de que isso é verdade porque pertenço a uma comunidade onde eu tenho, vamos dizer, um dever de preocupação ou de concern, vamos dizer, com as outras pessoas, e que isso vamos dizer, faz com que essas obrigações impostas pela comunidade como um todo e de pessoa para pessoa sejam legítimas. Eu acho que a gente não precisa dessa noção robusta de obrigações associativas para a ideia de obrigações de papel, de role obligations, né? Mas essa discussão é um pouco complicada para mim, principalmente porque razões para agir, para mim, enfim, são dois tipos, eu acho, essencialmente, né? São obrigações desculpa, obrigações. São quando a gente pode falar de razões de alto interesse, algo que promove um alto interesse, ou razões morais, né? E eu acho que tanto obrigações, os dois tipos de obrigação caem em obrigações, caem dentro da categoria de razões morais, né? Uma obrigação de papel, por exemplo, de um juiz é uma razão moral para ele agir, para ele raciocinar de uma determinada forma, uma razão moral, portanto, ele tem um dever moral de agir de uma determinada forma, desde que certas exceções não venham ao caso. Por exemplo, um caso excepcionalmente injusto, por exemplo. Mas eu não acho que são instâncias diferentes de
obrigações de um tipo diferente. Eu acho que são todas obrigações morais que se aplicam a alguma pessoa devido à posição que ela tem, assim, eu não sei, é uma discussão que eu não me comprometo com nenhuma posição muito forte, justamente por causa da minha ignorância um pouco no tema. Mas eu acho que a distinção do working, eu não sei até que ponto ela é muito clara entre obrigações associativas e obrigações de papel mesmo. Aliás, desculpa, só fazendo uma última perguntinha agora. Ele usa a expressão obrigações de papel já nesse capítulo? Porque aqui eu vejo ele falando de obrigações associativas. Eu tenho quase certeza, mas eu tava procurando e eu não achei. Ele fala de dever de um oficial, né? Eu queria dar um Ctrl F aqui. Eu lembro dele falando de role, alguma coisa. Eu vou procurar, mas enfim, a gente pode continuar e depois... Eu acho que assim, honestamente, a gente vai ter que voltar primeiro na ideia da comunidade para o working, para depois ir para a ideia do que são obrigações associativas. Porque, tipo assim, eu tô num nível de burrice extremo. Então, eu não tô conseguindo entender nada. Mas eu sugiro, eu vou passar a palavra para o Jonas, e o Jonas pode comentar sobre até a coisa do final do capítulo, acho que é bem-vindo aqui. Mas eu vou pedir para a gente voltar para lá e depois, enfim, a gente se realoca, por favor. Mas o Jonas pode falar. João, se quiser continuar, terminar. Não, na verdade, eu vou colocar essa questão mesmo da obrigação das rotinas. Eu não me recordo dessa expressão obrigações de papel nessa parte que a gente está aqui discutindo. Não lembro. Possa ser que já tenha me passado. Mas, voltando aí, acho que nos raciocínios anteriores, não sei se a minha interpretação está correta, mas depois que você estava comentando aí, Bárbara, sobre essa questão dos vínculos, né, da reciprocidade, que aí você puxou essa questão dos vínculos psicológicos, eu fui voltar para entender melhor ainda aquelas 4 condições que ele colocou. Então, assim, eu passei a entender assim, não sei se essa linha de raciocínio está correta, e que quando ele fala dessas obrigações associativas e quando ele fala das funções, talvez ele esteja preocupado também com a questão que vai descambar na legitimidade das decisões, porque dentro dessa comunidade ele parece que ele preza por essa questão igualitária, né, não discriminatória, e de alguma forma essas obrigações de responsabilidade respectivas volta àquela questão quando ele fala, né, logo no início do tópico, se é verdade que ninguém pode ser moralmente admirido ao ser dado aquilo que não pediu nem escolheu, quando ele fala do filósofo do carro do som, aquela parte que você estava apresentando. Então, talvez isso possa respingar de alguma forma, mesmo em questões privadas, isso pode respingar de alguma forma na comunidade como um todo. Então, quando ele fala dessa questão das condições, quando ele passa aqui, ele fala que, na verdade, o que interessa aí não são as condições psicológicas, como você falou, né? Ele diz o seguinte, que o interesse que exigem, no caso, é uma propriedade interpretativa das práticas, que permite ao grupo a afirmação e o reconhecimento das responsabilidades. Ou seja, eu passei, talvez, a ver essas 4 condições que ele coloca, justamente como uma propriedade interpretativa das práticas, né, das práticas sociais, que aí vai permitir com que a comunidade, aqueles que compõem a comunidade, aceitem, digamos assim, dessa comunidade verdadeira, passem a reconhecer mutuamente, digamos assim, essas suas obrigações e responsabilidades de uma forma legítima. Eu não sei se esse raciocínio está sendo difícil compreender ou se esse raciocínio está correto. Eu tive um pouco de dificuldade de entender o áudio, porque para mim estava muito baixo. João, por favor, se tu quiser falar, depois eu... Eu até que eu disse só para repetir os últimos
A última frase só, a única que eu não peguei Tá. que o Jonas falou. Não, é Só para ver se a gente porque concorda. vou tentar resumir Agora aqui. tá muito melhor. Agora está melhor, né? Eu estou aproximando aqui. Ah, muito. Quando ele fala dessa questão das obrigações associativas, das obrigações e responsabilidades associativas, talvez a preocupação dele, quando você até mencionou, João, sobre a questão das relações privadas e tal, talvez a preocupação dele esteja na questão de esse tipo talvez de decisões respingar na comunidade de uma forma assim discriminatória, que aí vai descambar na questão da legitimidade. É por isso que ele, logo no início da questão das obrigações do tópico, né, obrigações da comunidade, ele fala que ele diz assim: é verdade que ninguém pode ser moralmente atingido ao ser lhe dado aquilo que não pediu nem escolheu ter, que aí ele relembra de novo quando ele tratou daquela anedota ali dos filósofos do carro do som, né? E aí talvez essa seja a preocupação. Quando ele coloca aquelas 4 condições dessa comunidade verdadeira que ele fala, né, dessa comunidade genuína, e aí eu lembrei quando Bárbara falou que essas questões não são condições psicológicas, né? E aí ele dá o exemplo da amizade e tal, mas aí ele diz que o interesse que na verdade ela exige é de uma propriedade interpretativa dessas práticas, que permite ao grupo a afirmação e o reconhecimento das responsabilidades. Então, talvez aquelas 4 condições possam ser justamente uma forma de são propriedades assim, são uma forma de, digamos assim, interpretar melhor as práticas sociais mútuas, né? E de permitir que o grupo, essa comunidade, reconheça suas obrigações e responsabilidades mútuas como legítimas, né? Eu não sei se esse raciocínio esteja correto, mas talvez nessa linha de pensamento, talvez eu entenda melhor quando ele fala dessas 4 condições. Elas já não me parecem talvez ser tão etéreas, mas assim, de que ele defende de que para que isso seja possível, essas 4 condições precisam estar postas, né, de forma como assim, uma propriedade interpretativa das práticas dessa comunidade, né? Aí eu falo, eu não sei se o meu raciocínio se fez claro e se essa interpretação está correta. Eu acho que eu leio bem por aí também. O que ele está buscando aqui não é nem tanto justamente uma interpretação puramente sociológica ou, enfim, ontológica ou psicológica das nossas práticas, né? O que ele está procurando é algum tipo de argumento que sustente a ideia de que a nossa comunidade como um todo ela é legítima e que a gente pode sustentar e que sustente a ideia de integridade legislativa das nossas práticas, né? Então, a ideia aqui é se a gente tem alguma razão para interpretar justamente as nossas práticas como uma comunidade verdadeira, não uma comunidade fraternal. E aqui, ou seja, o que ele está fazendo é uma interpretação construtiva das nossas práticas. Importa menos se as pessoas realmente sentem e veem a prática nesse sentido, como uma verdadeira comunidade. Mas é claro, se ninguém vê a comunidade, sei lá, vamos falar dos Estados Unidos, os Estados Unidos como uma comunidade nesse sentido, é claro que então essa é uma interpretação muito ruim que se adequa muito pouco às nossas práticas, à prática, né? Mas o ponto aqui é se ela é uma interpretação que se adequa e que justifica a existência dessa prática e a existência dessas obrigações que a gente, em princípio, toma como existindo, né? E como se aplicando a gente. E, enfim, claro que é uma concepção normativa do que torna uma comunidade legítima e o que e a partir de que condições certas obrigações se aplicam a nós, né? Mas eu acho que seria exatamente essa leitura que eu faço desse capítulo, ou dessa sessão, pelo menos. Não sei o que vocês acham.
Pode responder, Jonas. Fala um pouco. Não seria nem bem uma resposta, né? Porque aí depois, lembrando até quando o João falou da questão dos conflitos, aí ele já passa por esse tópico, né, dos conflitos com a justiça, porque aí são essas coisas assim que me deixam, digamos assim, um pouco espicaçados assim com os argumentos do Dworkin, né? Porque ele fala da complexidade, fala às vezes ele admite, né, a complexidade e às vezes fala da questão, pelo menos na tradução, né? Eu estou lendo a tradução, fala que é enigmático, né? E aí ele depois, logo quando ele desenvolve essa questão das obrigações e responsabilidades associativas, ele já vai dizendo que ele faz essa ressalva de que mesmo nas comunidades autênticas, satisfazendo essas condições que ele apresentou, podem ser injustas, né? Ou promover injustiças. Aí ele fala que as podem ser injustas de duas maneiras distintas. Ele põe essas questões e aí digamos, no meu entender aqui, talvez pela tradução, não sei se essa é a forma mais correta, ele joga a questão para o próprio judiciário, para o intérprete, né? Ele diz assim que diante desses diferentes conflitos, né, não devemos nos esquecer de que as responsabilidades associativas, né, estão sujeitas à interpretação e que a justiça, aí eu entendi aí no caso como talvez o judiciário, ou, né, um intérprete autorizado, digamos assim, vai desempenhar seu papel interpretativo normal ao decidir para qualquer pessoa quais são de fato as suas responsabilidades associativas. Então, ele já sairia, digamos assim, do campo comunitário para, tipo, meio que, digamos assim, talvez uma aceitação da autoridade dessa decisão. Enfim. De onde você tirou esse trecho, Ju? Para eu anotar depois. É da página Sim, desculpa. 258. É da página 258. Não, você fala isso que eu estava comentando? Não, eu queria ver é esse que eu trecho que o acabei de João colar um colocou trechinho aqui. Desculpa, perdão. Deixa eu até colocar aqui. Perdão. Mas vai do bem original? no sentido do que a gente está falando. Não, esse aí é da tradução mesmo. Na original é a Eu procuro depois. 214 e 215. 214, tá. Não, é que eu tô na mesma questão que vocês ali, que o Jonas mencionou. A gente tem que, se a gente volta lá, é um problema, na real, agora eu vi qual é o problema que eu tô com essa parte, que é o fato de que, ao mesmo tempo que ele tá falando na dimensão de justificação, a respeito da... Porque ele vai jogar a questão da legitimidade lá para frente, né? Ele não vai falar da legitimidade aqui, ele vai falar primeiro que a gente vai chegar lá. Mas daí, nesse ponto que a gente tá, que ele tá tentando, ao meu ver, falar das obrigações da comunidade, e o subtítulo, é claro, né, circunstâncias e condições, ele está primeiro falando justamente dessa primeira impressão que a gente tem, que a gente pode sim enxergar na nossa comunidade obrigações especiais a pessoas particulares, mesmo se a gente simplesmente não aceita elas, que é a ideia de atrair obrigações, que a gente falou mais cedo, né? Então, a gente está nessa parte, onde a gente entende que as obrigações de comunidade são obrigações que a gente atrai por virtude de pertencer a determinada comunidade. É uma definição abstrata, né? Porque, evidentemente, nós não estamos respondendo quais são as obrigações da comunidade, a gente só está respondendo o que são obrigações dentro da comunidade, né? No caso, no nível abstrato. Daí a gente tem outros problemas desse capítulo, que é a diferenciação entre uma comunidade, uma mera comunidade, e uma comunidade fraterna, que é a comunidade que faz sentido da palavra comunidade, que são aquelas 4 coisas que o Jonas mencionou. Então, a gente não está falando de qualquer comunidade, nós estamos falando de uma comunidade particular e daí é o que o João estava falando, que
Porque a gente tem que cuidar que tem um elemento aqui que não é o elemento descritivo, é um certo sentido de, olha só, eu, Ronald Dworkin, utilizo a ideia de comunidade fraterna se estão presentes esses 4 requisitos, essas 4 condições, que são aquelas 4. Então, é um elemento que não está só visando descrever uma comunidade, mas sim dizer em que momento a gente pode usar o conceito. Pode não, né? Mas o Dworkin usa o conceito de comunidades fraternas. Eu não sei se até aí a gente concorda. Não sei se o João tem alguma coisa também. Eu acho Se eu que tô viajando na minha não, acho que a gente está de comum acordo mesmo. Porque a Pode ideia falar, aqui, só para concluir aqui, a ideia aqui ele abrindo a discussão. A gente pode fazer sentido da ideia de que nós temos obrigações, mesmo quando a gente não aceita, vamos dizer, não consentiu explicitamente com elas, a partir da ideia de obrigações associativas, por pertencer a uma comunidade que cumpre certos requisitos normativos. Ok, a gente pode. A gente pode fazer sentido de que uma comunidade política é uma mera comunidade? Ok, a gente provavelmente pode. E aí, vamos dizer, a pergunta retórica dele é, então por que a gente não pode fazer sentido da ideia de obrigações políticas derivadas de ou que são tipo de obrigações associativas, vamos dizer, um tipo de obrigação associativa. E, enfim, essa que eu acho que é a parte que a gente entraria agora, né? Jonas, por favor. Não, esse trecho que o João colocou aí, eu achei interessante justamente esse final. Aí eu até destaquei aqui nas leituras que eu estava fazendo, quando ele fala, né? Ele diz que nesse argumento são ideais em vários sentidos, né? Então aí ele diz que é no sentido que deveríamos tentar aperfeiçoar em tal direção. Então, base de novo o que ele diz aí na página 244, quando ele fala daquelas condições como propriedades interpretativas das práticas, né? Então, fica parecendo que... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estava aqui afastado, o microfone um pouco. O interessante é que, tipo, eu acho que o que ele talvez tenta empregar aqui é que a gente utilize isso, tente utilizar essas propriedades interpretativas das práticas no sentido de tentar chegar nessa direção, né, de tentar aperfeiçoar as instituições nessa direção. Eu acho que aí seria a melhor maneira de a gente interpretar, né? Enfim, eu acho que talvez aí casaria esse raciocínio, não sei. Como eu estou enxergando e caminhando por aqui. João. Oi, estão conseguindo me ouvir bem? Sumiu a câmera de todo mundo aqui, mas, enfim, acho que estão, não? A gente está ouvindo sim. Ah, tá. Eu concordo, só tomaria um pouco de cuidado, talvez, claro, na minha visão, mas com a leitura de que a ideia aqui é só de que a gente deveria transformar a nossa comunidade em uma comunidade. Qual que é o nome que ele dá? É o terceiro modelo de comunidade? Enfim, é uma comunidade de princípio, e que a gente deveria transformar a comunidade nesse tipo de coisa, e esse seria o sentido de melhorar, aperfeiçoar a nossa comunidade, mas que ela também pode ser vista, pode ser interpretada como sendo esse tipo de comunidade. Eu acho que tem um elemento aqui de, vamos dizer, de que esse tipo de interpretação se adequa às nossas práticas. Não é simplesmente o caso de que ela deve e deveria ser esse tipo de comunidade, mas que esse tipo de comunidade também se adequa em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, a gente falando de outras comunidades, mas se adequa a, por exemplo, a comunidade política norte-americana, a comunidade política britânica e para os outros contextos sobre os quais o Dworkin está falando, né? Mas tem um elemento descritivo aqui que a gente não pode esquecer, como em toda interpretação construtiva, né? Tanto justificar, mostrar o seu objeto em sua melhor luz, e a luz da integridade, essencialmente aqui, no que a gente está falando. Mas também tem um elemento descritivo. Se a gente está falando, enfim, tem que estar falando de um objeto que se adequa a essa interpretação.
ou desculpa, uma interpretação que se adequa a esse objeto, melhor dizendo. Mas o elemento de justificação também, ele não parece ser só uma ideia normativa de que a gente deveria tornar a comunidade uma coisa diferente do que ela é, né? Ele parece muito, isso é eu interpretando a comunidade da melhor luz, né? Não é só, é pegando o que tem de melhor, talvez, naquela prática em geral, e, enfim, fazendo sentido dela, mas não só num sentido dela de, tipo, vamos torná-la melhor, mas sim, essa é a melhor visão dessa prática. Tipo, ele não é só um elemento normativo ao mesmo tempo. Tipo, eu entendo assim. Eu não sei nem explicar isso, na real. Sim, não é tanto um deveria ser X, mas o que faz X, o que justifica X continuar existindo, vamos dizer assim. Num certo sentido, né? Isso. Se justifica. Isso. Vamos fazer o seguinte, eu não sei vocês, como agora é 10 para o meio-dia, a gente não vai ter tempo de entrar no próximo. Na semana que vem eu me comprometo a gente fazer uma tentativa de pegar esse início dessa segunda parte, voltar à discussão no que a gente falou hoje, para seguir na semana que vem. A gente continua no mesmo capítulo, eu vou arrumar o cronograma de novo, a gente passa para frente. Eu não vejo problema nisso, eu quero realmente entender esse capítulo, acho que é um dos mais importantes do livro, o nome dele é Integridade. Mas aí a gente tenta focar, então, na ideia de o que o Dworkin quer dizer quando ele fala daqueles requisitos de comunidade, né, fraterno, por que ele está fazendo isso, a ideia de obrigações associativas, o que ele quer explicar com isso, e daí a gente faz um pouco mais de sentido dessa parte para seguir adiante e finalmente chegar na ideia de legitimidade, etc., que é o que ele propõe no início da segunda parte. Só para a gente terminar a parte de justificação. Então, não sei se vocês acham ok, ou se vocês acham, nossa, tá, tipo, muito lerdo essa leitura. Porque tá mesmo, né, gente? Mas é pra gente entender, de fato, o livro. Então, eu não consigo lembrar de uma leitura que ajude a ler, mas, tipo, uma leitura complementar que consiga fazer sentido dessa parte, só sobre a parte de integridade. Porque o meu problema com as leituras que fazem interpretações do Dworkin é que elas sempre fazem leituras aplicadas. Como o Dworkin, não sei o que, como direito e como integridade, faz sentido isso aqui. E a gente quer entender a ideia primeiro, né? Então, eu não achei nenhuma leitura ainda que faça isso. Quando eu achar, eu passo. Talvez o João consiga lembrar de alguma coisa, o Manuel. Lembrando que a gente está tentando focar na ideia, no que significa essa ideia de obrigações associativas e na ideia de integridade também em geral. Enfim, acho que todo mundo assinou a lista de presença. Sim. Então, sobre integridade, eu acho que a melhor coisa é a gente estar lendo o Dworkin mesmo, porque principalmente em português, vai ser um pouco preconceituoso, mas tem muita coisa ruim escrita sobre direito como integridade. Assim, muita coisa ruim que coloca o Dworkin na sua pior luz. Mas para a parte de obrigações associativas, para quem quiser dar uma olhada, tem uma seção que fala um pouco sobre essa ideia de essa ideia de obrigações associativas na entrada do CEP sobre obrigações especiais. Tem lá um pouco sobre o Dworkin e sobre, enfim, essa distinção entre obrigações morais objetivas e obrigações morais relativas a agentes. E o Dworkin presta bastante dessa discussão. Então, para quem quiser ler um trechinho, acho que são 5 parágrafos, enfim, mas está muito bem explicado, eu achei. Então, a gente fica com essa leitura. Infelizmente, só tem inglês, né? Mas a gente vai procurar também alguma outra coisa. Eu concordo com o João nesse ponto, de que eu acho que a gente tem que se ater ao Dworkin, porque não tem, pelo menos no momento, eu não tenho em mente alguém que fale só sobre a ideia de integridade, não tem que ficar aplicando alguma coisa. Isso me incomoda um pouco. Mas, enfim, vamos finalizando. Tem uma coisa interessante que eu acho que a gente não pode deixar de notar, é que o Dworkin daria um excelente filósofo moral, né? Porque ele levanta uma questão que os teóricos, os filósofos da moralidade não levantam. Ele fala, né, que há muito tempo está ignorada, que é as obrigações de comunidade, porque quando a gente abre livros de filosofia, tem muito essa questão das obrigações que a gente tem com outras pessoas, né? Até a questão da mentira, como se fosse uma obrigação só entre duas pessoas, esses deveres de reciprocidade apenas entre duas pessoas, como obrigações particulares. Então é muito bacana como Dworkin daria um excelente filósofo
só da moralidade. Não, tô brincando, ele é um, né? Mas enfim, é que eu acho muito bacana essa parte da teoria dele, inclusive de teoria política também, né? O Dworkin é um excelente filósofo político, enfim. Eu só devaneio nessa parte porque eu acho muito boa. Fica meio difícil transpor para a teoria do jeito, mas ele é para mim, ele é um excelente, daria um excelente filósofo moral. Inclusive, se tivesse mais livros só sobre isso. Mas enfim, pessoal, só esse adendo, assim, de que eu acho excelente esse trecho. E para não ficar naquele preconceito que a gente tem com o Dworkin sempre. É por isso que eu brinquei com o Emanuel do Dworkin, o que ele achou desse nosso Dworkiniano hoje. Porque ele sempre fala mal, né? Mas a gente tenta ler sobre a melhor luz e vai conseguir no próximo encontro. Talvez pegar um... É verdade. João Henrique Dworkin. Então a gente vai ler melhor ainda na semana que vem. A gente volta entendendo melhor e com certeza fazendo mais sentido no sentido do Dworkin, né? De ver o significado e propósito que ele tem com esse capítulo para a teoria do direito dele. Tá? A gente vai voltar melhor. Então, semana que vem a gente faz essa recapitulação de um capítulo que a gente não terminou ainda. Mas até lá, pessoal, obrigada. Se alguém quiser continuar conversando como ocorreu na semana passada, fiquem mais que à vontade, né? Se alguém quiser levantar alguma coisa. Eu vou indo lá por causa da questão do almoço aqui na FURG. Lembrando que na segunda-feira, eu não sei nem se tem gente aqui da FURG, né? Mas na segunda-feira a gente tem um evento presencial na FURG, tá? Lá no nosso Instagram. Eu nem vou relembrar ele, porque eu não sei mesmo se tem gente da FURG aqui. Né? Acho que só a gente de fora. Mas, enfim, eu vou tentar trazer alguém da FURG nessa segunda-feira aí para a gente. Então, pessoal, até semana que vem. Obrigada mesmo pela presença de todos e pelo esforço em entender um capítulo que para mim está sendo bem difícil. Então, um beijinho para todo mundo. Obrigada e até semana que vem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem.